Olá, eu sou o Frei Davi e hoje vamos entender o que é a Revolução Copernicana na teoria epistemológica de Immanuel Kant. Então, solta a vinheta. Não tem vinheta? Não? A vinheta. Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Saiba que se até hoje você não conseguiu compreender o que é a Revolução Copernicana na teoria do conhecimento de Immanuel Kant, saiba que a partir de agora você jamais vai esquecer. Antes, precisamos compreender três pontos. Primeiro, o que pensam os racionalistas, depois, o que pensam os empiristas e por último, quem foi esse cara bem aqui? Nicolau Copérnico. Comecemos então por compreender o que pensam os racionalistas como Spinoza, Descartes e Leibniz, que dizem que o conhecimento se dá por meio da razão. E do outro lado, temos os empiristas como David Hume e Locke, que dizem que o conhecimento se dá através da experiência. Segundo Immanuel Kant, as duas teorias estão corretas, porém existe alguma coisa a ser resolvida. Para elas, o que importa é como conhecer o objeto. Já para Immanuel Kant, o que realmente importa é o que eu posso conhecer do objeto. Daí que Immanuel Kant teve uma brilhante ideia. Se por um lado a filosofia viveu o caos em busca de uma resposta, a ciência, a matemática e a física viviam um progresso contínuo depois das teorias de Copérnico. Segundo ele, para resolver alguns problemas acerca de alguns corpos celestes, era preciso pensar de um outro modo, ou seja, revolucionar a maneira de se enxergar o universo. Se antes, com o geocentrismo acreditado por muito tempo que a Terra era o centro do universo, agora, com o heliocentrismo de Nicolau Copérnico, na verdade, os planetas giram em torno do Sol. Assim, os problemas de movimento dos corpos celestes seriam resolvidos e compreendidos de uma vez por todas. Para compreender melhor, veja esse pequeno vídeo. Certamente, a teoria de Nicolau Copérnico evoluiu na medida que o tempo foi acontecendo. Mas esse aqui não é o nosso foco principal. Vamos agora ao que pensava Immanuel Kant. Vejamos que se para Copérnico o Sol era o centro do universo e as coisas, os planetas, giravam em torno do Sol, para os empiristas e para os racionalistas, o centro do conhecimento seria o objeto. Porém, com Immanuel Kant, as coisas passaram a ser diferentes. Para ele, o centro do conhecimento seria o sujeito e não o objeto. Portanto, a pergunta que direciona o pensamento de Immanuel Kant é: o que eu posso conhecer? Segundo ele, o conhecimento se dá de fato pela razão e pela experiência, mas é preciso lembrar de algumas coisas que ele vai nos explicar. Aqui, o homem conhece através das formas de conhecimento e não do conteúdo em si.
Kant não pretende definir o que o objeto é em sua essência, mas como o sujeito a conhece. Daí surge a pergunta: o que eu posso conhecer? Pois, segundo Kant, as formas de conhecimento estão no sujeito e o conteúdo no objeto a ser conhecido. Segundo tal teoria, existem condições para o conhecimento, e o primeiro dela seriam os conhecimentos a priori, por exemplo, nos sentidos. Vamos aprofundar. Se existe, por exemplo, uma fruta apodrecida, essa fruta só poderá ser conhecida a partir do momento que o sujeito tiver a experiência com a fruta. Portanto, a fruta sozinha não vai fazer sentido algum. Já, se não houver a fruta apodrecida, o olfato não deixa de existir. Portanto, assim compreende-se que o sujeito é o protagonista do conhecimento. Assim, nós conseguimos compreender o que Kant pretende dizer sobre formas puras do conhecimento. Se tomarmos como exemplo o olfato, sem que haja interferência de qualquer odor ou cheiro, ele continua puro sem nenhuma mudança, mas a partir do momento que há a experiência, a forma deixa de ser pura. Mas não basta compreender apenas isso, é preciso saber que as coisas acontecem, ou seja, o conhecimento se dá através do espaço, no espaço e no tempo. O espaço é o local onde estes objetos que serão conhecidos estão dispostos, e o tempo é a maneira cronológica em que o conhecimento acontece. Por exemplo, é o tempo que faz com que a fruta seja apodrecida e, em seguida, o olfato senti-la. Desse modo, Kant põe fim aos problemas apresentados pelas filosofias empiristas e racionalistas. Agora, não é mais o objeto que deve ser pensado, mas a maneira em que o sujeito pensa o objeto. Portanto, o objetivo principal da filosofia de Immanuel Kant é compreender a mente humana em sua subjetividade. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje e eu espero que tenha ficado tudo muito claro.